Olá, seja bem-vindo para a segunda aula de Lógica e Técnica de Programação. Meu nome é Bruno, sou formado em Ciência da Computação. Não trabalho como programador, mas sou entusiasta de tecnologia e informática e leciono na área acadêmica, principalmente em cursos técnicos e especializantes de informática. Na aula anterior a gente viu os conceitos de como é o menu, né, a interface do programa que a gente vai utilizar para as nossas aulas. Hoje a gente vai começar a ter os nossos primeiros passos na questão da programação de fato. Então já estou aqui com esse aqui, eu vou sim fechar, vamos abrir um novo arquivo, né, para a gente relembrar os passos que a gente teve na aula anterior. Então ele já me abre aqui toda a nossa estrutura para poder a gente começar a trabalhar. O famoso Olá Mundo a gente já fez, então o que a gente vai aprender na aula de hoje? Hoje a gente vai aprender a fazer uma declaração de uma variável, certo? Para isso, a gente tem algumas maneiras de fazer essa declaração. No Portugal Studio, ele aceita algumas tipagens de dados. O que seria tipagem de dados? Eu prometi na aula anterior que não iria falar muito sobre os conceitos, porque vocês acham horrores, vários materiais aí, livros, canais, etc., que falam sobre essas partes teóricas, mas eu tenho que mostrar quais são as tipagens de dados que o Portugal Web Studio aceita. Então vamos lá. A gente tem a tipagem inteiro, certo? Tanto que após eu escrever, ele já fica em azul. Para que serve essa tipagem aqui no Portugal? Ele armazena números inteiros, como por exemplo, números. Então a gente pode ter aqui número 1 e número 2. A gente vai ter também a tipagem real, que é quando a gente tem a necessidade de armazenar números, só que números reais, ou seja, todos os números e também os números fracionados, não apenas 1 ou 2, mas 1,2, 1,5 e por aí vai. Então a gente pode colocar aqui, ó, a nossa variável chamada soma. Então lembrando que esses nomes em azul são o nosso tipo primitivo de dados, ou seja, quando a gente declara uma variável, a gente primeiro informa o tipo primitivo dela e nomeamos a nossa variável. E tem algumas regrinhas básicas de como nomear as nossas variáveis. Como, por exemplo, o primeiro tipo aqui que eu usei para poder nomear a nossa variável, eu coloquei número e junto com o número a palavra 1. Mas eu poderia também colocar assim, ó, número 1. Ou seja, a primeira palavra começa em minúsculo e a segunda começa em maiúsculo, fazendo essa diferenciação para mostrar que é uma palavra composta. Ou também eu poderia digitar assim, ó, o underline 1 ou underline 1. Então eu posso escrever dessas 3 maneiras ou 4 maneiras aí que a gente acabou de ver. A única coisa que eu não posso é colocar isso, ó, número 1, o espaço. Por quê? O programa já acusa erro, mostrando que não é um escopo aceitável pelo programa, porque quando a gente tem declarações distintas, a gente tem que fazer a separação pela vírgula, certo? E também o nome das variáveis não aceita números, então a gente sempre tem que começar com uma letra do nosso alfabeto, certo? Então vamos retornar aqui. Então a gente colocou aí tipo primitivo inteiro, o tipo primitivo real, nós temos também o cadeia, nós temos também o caractere, nós temos também o lógico. Esses são 5 tipos primitivos principais que a gente vai trabalhar com o nosso Portugal Studio. O cadeia, ele serve para armazenar palavras inteiras, como nome de pessoas, nome de cidades, nome de lugares e etc. O caractere, ele serve para a gente armazenar apenas um caractere, como por exemplo, o sexo de uma pessoa. Pode ser M, pode ser F, pode ser B e aí vai, né? Todas as siglas do LGBTQIA+. Então, quando você tem a necessidade de armazenar apenas um caractere, então você vai utilizar a variável caractere. Você pode estar se perguntando, mas por que eu não uso para tudo cadeia, já que ele armazena da mesma forma? Pelo simples fato de que o algoritmo, para ele rodar, para ele funcionar, ele ocupa espaço na memória, que a gente chama de alocação de memória. E quando você utiliza a variável chamada cadeia, ele pede um espaço maior na memória. E se você está utilizando essa variável para armazenar apenas um caractere, então você está ocupando espaço demasiado
na memória sem necessidade, o que vai acarretar em consumo maior de memória, tempo maior de execução e lentidão no seu algoritmo. Por isso que existem as tipagens. A mesma coisa para o tipo real. Se você está armazenando apenas um número inteiro, não tem por que você escolher a tipagem real, já que ele também vai alocar mais espaço na memória desnecessariamente, já que você está armazenando apenas um número inteiro e não fracionado, certo? E aqui o tipo lógico, ele pode ser verdadeiro ou falso, né? No caso aqui ficou azul porque também são palavras reservadas do sistema, mas os tipos lógicos são para quando você quiser armazenar uma variável, que você vai fazer uma verificação se ela é verdadeira ou falsa. Então essas são as principais tipagens. No caso, na aula de hoje, eu queria mostrar a tipagem aqui. A gente pode utilizar a tipagem do nome, certo? Então a gente vai colocar aqui cadeia nome. A gente dá dois espaços para poder fazer essa diferenciação entre a declaração de variáveis e as nossas instruções. A gente pode colocar aqui o nosso comando escreva. O que é o comando escreva? A gente já viu mais ou menos um pouco na aula anterior. Mas o comando escreva, aqui no Portugal, ele é a mesma coisa se fosse o print no C ou printf no C++, ou, se eu não me engano, no Python também é print. No Java seria system out, print também. Então, ele é um comando que serve para poder imprimir alguma coisa na sua tela, ou na tela do usuário, que no caso aqui o nosso é o console, certo? Então, toda vez que você quer mostrar ao usuário alguma mensagem, algum resultado de uma variável, alguma informação na tela, então você vai utilizar o comando escreva. Ele serve justamente para isso. Então, a estrutura do nosso escreva é, você vai escrever a palavra escreva em letra maiúscula. Se você perceber, ele aqui já ficou amarelo, ou branco, não sei. Aí você vai abrir e fechar parênteses. E dentro desses parênteses, você vai abrir e fechar aspas duplas. E tudo que eu digitar aqui, ó, entre essas aspas duplas, ele vai ser impresso no nosso console como uma mensagem. Então, se eu colocar aqui, ó, isso é executar o nosso algoritmo, aparece lá no nosso console aqui embaixo, digite o nome da pessoa. Exatamente a mensagem que a gente escreveu aqui no nosso algoritmo. Então, isso já é um algoritmo. Certo? Você já declarou uma variável, você já utilizou uma tipagem para poder armazenar os valores dessa variável e já escreveu uma mensagem para interagir com o usuário. Beleza, eu utilizei o comando escreva e mandei o usuário digitar o nome da pessoa. E ele executei e ele parou a execução. Por quê? Porque a gente tem um outro comando que a gente utiliza para poder ler essa informação. Então, quando o seu algoritmo fizer a interação com o usuário através do comando escreva, e você colocar um comando para ler essa informação, aí o seu algoritmo vai ficar aguardando a interação do usuário com o teclado. A gente vai ver isso agora. Se eu colocar aqui leia, e colocar aqui no caso para ele ler a nossa variável. Por que a nossa variável? A variável que eu declarei aqui em cima do tipo cadeia foi a variável nome, tanto que se eu selecionar ela aqui, ó, ela vai mostrar em todos os locais onde eu já estou utilizando essa variável. Então aqui nome, nome e nome. No caso aqui, como é uma mensagem, ela não vai fazer tanta diferença, mas aqui no caso do leia, ele também é um comando que complementa o nosso comando escreva. Enquanto o escreva mostra uma mensagem aqui, o leia, ele pega a mensagem que foi digitada pelo usuário, não pelo algoritmo, mas pelo usuário. Então, se eu executar aqui, ó, no caso, ó, veja que agora apareceu um cursor aqui embaixo. E o meu algoritmo, ele continua executando. Tá vendo aqui? O botãozinho vermelho que a gente viu na aula passada, que eu poderia clicar e parar a execução. Se eu clicar aqui, ó, veja que o programa foi finalizado lá embaixo. Então, eu vou executar novamente. Então, toda vez que eu tenho um comando leia, significa que eu estou mandando o meu algoritmo aguardar uma instrução que o usuário irá digitar no teclado e ele vai pegar essa instrução e armazenar. E aonde ele vai armazenar? Exatamente na variável que eu colocar aqui dentro do leia.
Então, por exemplo, digite o nome da pessoa. Então, vou colocar aqui o meu nome, Bruno. Quando eu der o Enter, automaticamente ele finaliza o nosso algoritmo. Por que ele finalizou? Porque a única coisa que eu mandei o meu algoritmo fazer foi exibir a mensagem e ler o que o usuário digitou. Eu não mandei em hora nenhuma o meu algoritmo exibir o resultado dessa interação. Então a gente vai fazer isso agora. Então se eu der um outro escreva aqui, ó, e mandar agora escrever o nome, perceba que quando a gente executar, depois da interação, ele vai exibir exatamente a palavra que eu digitar. Então a gente executa aqui, qual o nome da pessoa, vou colocar o meu nome, Bruno, e quando eu der um Enter, ele vai exibir novamente Bruno. Por que ele exibir novamente Bruno? Porque eu dei um outro escreva, só que esse escreva agora, eu estou mandando ele mostrar o valor que a variável nome recebeu. Entendeu? Então, recapitulando. A gente criou a nossa variável utilizando uma tipagem do tipo cadeia, que é para armazenar palavras. Aqui a gente exibiu uma mensagem para o usuário, então digite o nome da pessoa. A gente mandou o nosso algoritmo aguardar a interação do usuário, então o que o usuário digitar, ele vai armazenar exatamente na variável que a gente criou aqui em cima, que é a variável nome. E por fim, a gente mandou exibir o valor atribuído à variável nome. Bacana, né? Então esses são os primeiros passos que vocês estão vendo aí, utilizando o nosso Portugal Studio. Ele é bem intuitivo, bem simples, tem uma linguagem fácil para você compreender o que seria um algoritmo e como construir algoritmos, que não é um bicho de 7 cabeças. Claro que o exemplo que a gente utilizou aqui ele é bem simples. Mais para frente a gente vai evoluindo, vai aprendendo novos conceitos, até vocês aí terem a base completa do que é uma lógica e técnica de programação, para vocês começarem a implementar nas linguagens que vocês decidirem, como por exemplo Python, se você quiser fazer análise de dados, PHP, se você quiser programação web, JavaScript também, Java, se você quiser sistemas legados ou aplicativos do Android e por aí vai. Tem várias áreas que vocês podem atuar, mas que todas essas áreas obrigatoriamente necessitam da lógica de programação para você construir os seus algoritmos, certo? Então por hoje é só. Te vejo aqui na próxima